Olá, tudo bem? Fala, Senhor. Você já sabe, é por este livro, pela Bíblia Sagrada, que Deus fala. Deus fala muitas coisas. Nós estamos aqui na série Eventos Finais. É bem rapidinho, eu sei, eu reconheço isso. Porém, é um pequeno despertamento. Volto a falar rapidamente sobre o assunto de ontem, o decreto dominical. Tem uma série no meu canal, no YouTube, BR Jurandir Chagas. Você encontra lá o último ato do drama, dividido em 21 partes, com cerca de 12 a 15 minutos cada uma delas. Acho que vai lhe ajudar a compreender um pouquinho mais esse assunto. Eu gostaria de voltar rapidamente ao tema de ontem, porque eu não citei a imagem da besta. Eu citei o decreto dominical, que é o decreto do domingo como dia de observância, o dia de guarda. Mas Apocalipse, no capítulo 13 e o versículo 15, fala da obra da besta da terra, que é os Estados Unidos. Lá falo sobre isso, que vai então agora conceder fôlego à imagem da besta. O texto diz: e lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que esta não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A imagem da besta é de duas partes, nós temos que analisar. É a união das igrejas nos Estados Unidos da América, de forma muito especial. Quando elas se unirem, nós falamos ontem sobre o nacionalismo cristão, para então pedir que haja a união entre a igreja e o Estado. E aí a Constituição americana será lançada por terra, e a primeira emenda, que lá diz que não pode existir a união entre a igreja e o Estado, então isso vai acontecer. E este livro aqui, Eventos Finais, é muito precioso. Ele é pequenininho, é livro de bolso. Você precisa adquirir esse livro. Você precisa ter este livro, porque ele tem de forma mais detalhada estes eventos finais. Na página 115 diz assim: quando as principais igrejas dos Estados Unidos, ligando-se em pontos de doutrinas que lhes são comuns, influenciarem o Estado, a política, para que imponha seus decretos e lhes apoie as instituições, a América protestante terá então formado uma imagem de hierarquia romana, e a inflição de penas civis aos dissidentes será resultado inevitável. Você sabe muito bem o que está falando aqui é com relação aos guardadores do sábado. Na página 118 diz: quando o Estado usar seu poder para impor os decretos e amparar as instituições da igreja, então a América protestante terá formado uma imagem do papado. Aqui é a imagem da besta de Apocalipse, no capítulo 13. Então vamos para o tema de hoje, o nosso quarto tema, tempo de angústia. Tem o pequeno tempo de angústia e tem o tempo de angústia final. E eu gostaria de lhe convidar, porque hoje nós vivemos Daniel capítulo 12, versículo 1. Daniel, ele vem agora e fala que pouco antes da volta de Jesus acontecerá o tempo de angústia. No caso que ele está falando, o tempo final de angústia, mas há uma angústia prévia, e nós já vivemos isto. Eu queria lhe dizer, por exemplo, que neste livro Eventos Finais, no capítulo 1, fala da última crise da Terra, e é o que hoje nós estamos contemplando. E na página 11 diz que nós não temos tempo a perder. Diz que examinam com intensidade o que está tomando posse de cada elemento terrestre. O mundo observa isso. O mundo está no limiar de uma crise estupenda. As calamidades em terra e mar, as condições sociais agitadas, e aí vem falando das guerras, isso, aquilo, outro. As forças do mal estão se arregimentando e consolidando. Nós caminhamos rapidamente para os acontecimentos finais. Aqui fala sobre isso. Eu estou fazendo como se fosse um resumão geral. O mundo está se tornando cada vez mais iníquo. Na página 12,
estamos no limiar da crise dos séculos. Não pronunciemos uma palavra de incredulidade. E aí prossegue nesse contexto a respeito dos últimos dias, da grande crise que nós estamos hoje contemplando, ok? Nós estamos vendo isso acontecer. Estamos ou não estamos? Estamos ou não estamos no limiar da história da humanidade? E Daniel, no capítulo 12 e o versículo 1, ele diz o seguinte: nesse tempo, ele está falando aqui a respeito do tempo do fim, que começou oficialmente a partir de 1798. Então ele diz que nesse tempo se levantará Miguel, mas não é exatamente 1798, é o contexto a partir de 1798, o grande príncipe, o defensor dos filhos do seu povo, e haverá tempo de angústia. Vivemos ou não vivemos hoje a angústia entre as nações? O coração está intensamente aflito, angustiado. Agora vamos lá. Isso vai se intensificar nesses últimos dias cada vez mais. E nós precisamos entender que o grande final, tempo de angústia, ele vai acontecer. Então vamos lá. Tem o decreto dominical. Aí o mundo experimenta uma turbulência geral. E o que acontece agora então? Tem a perseguição ao povo de Deus. Aí, ainda aqueles que estarão morando em cidades, no caso até em vilas, terão que fugir. Hoje é dia de repensar. Esse livro fala sobre a vida no campo, que é hora de pensar e planejar já isso. Então o tempo de angústia, ele acontecerá quando surgir o decreto. Acontece o alto clamor, porque nós estaremos cheios do Espírito Santo, da chuva serôdia, que já falei sobre isso no selamento, e estaremos proclamando. Agora então, aqueles que saíram, é possível e vai acontecer que alguns ficarão dentro da cidade, serão mártires, porque acontecerá o decreto de morte também, o decreto dominical. Aí então acontece a grande sacudidura que nós já falamos. Nessa divisão ficam os fiéis, esses serão perseguidos. E acontece então o tempo de angústia final. Pouco antes da volta de Jesus, quando é o tema de amanhã, acontecer o fechamento da porta da graça, será definido os dois grupos, os fiéis e os infiéis. E os fiéis então serão perseguidos intensamente, estarão sob o decreto de morte, e eles então experimentarão a grande angústia, chamada angústia de Jacó, para clamar a Deus, porque ainda estarão inseguros. Será que ainda tem um pecado que não confessamos e que não verdadeiramente foi tirado de nós? Esse é o tempo de angústia final. E prestes ele está para acontecer, porque Jesus está voltando. Vamos orar? Senhor, toma o nosso coração. Nós queremos, como Jacó, obter já hoje também a bênção do Senhor, para caminharmos, para abandonarmos os nossos pecados, para quando passarmos pelo grande tempo de angústia, a angústia final, nós possamos estar definitivamente selados pelo Senhor, no nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem, o mundo precisa saber. Grande abraço.